mais preparado, talvez não ficasse tão melhor, mas pelo menos melhor do que está, ficaria, né? Mas mesmo assim, eu espero que vocês aproveitem bem. A minha ideia aqui é falar sobre desenvolvimento ágil, mas não apenas de desenvolvimento ágil, tá? Eu vou falar sobre o porquê o Python é ágil, tá? O que me motivou a falar sobre isso, sobre Python ágil? Bom, eu li um artigo de um cara que ele falava sobre isso, sobre o Python, como poderia se explicar o que é o Python e, assim, dentre as linguagens, dar um adjetivo para a linguagem Python. E o adjetivo que o cara encontrou era: o Python é ágil, é uma linguagem ágil. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham que é ser ágil? O que vocês esperam de alguma coisa que seja ágil? Rápido, pode ser, eficiente, bom, também pode ser, mas assim, o principal que eu vejo, que eu entendi no artigo também, de Python ágil, é que ele consegue se mover rapidamente. Você consegue mudar de caminho rapidamente. Isso é ser ágil. É mudar sua direção de uma hora para outra. Não é só a questão de desenvolvimento ágil, metodologia TDD, Extreme Programming, essas coisas. Você consegue mudar sua direção de repente. De uma hora para outra, você está seguindo um caminho, de repente, não, esse caminho não é legal para mim, essas bibliotecas não estão funcionando do jeito que eu quero, então eu vou mudar. Vou mudar as bibliotecas, vou reescrever a linguagem do zero, vou fazer alguma coisa assim. E com Python isso é possível, tá? Você, de repente, resolve mudar seu caminho e você faz. Tá? Um dos exemplos que eu tenho práticos, assim, é um exemplo meu mesmo. Estava trabalhando num sistema de importação de dados, que eu tinha que acessar um serviço web. E a gente tinha lá, eu que adorava Python, adoro ainda, claro, e vários estagiários que vieram para trabalhar com Delphi, com PHP, para aprender Java, e eles nunca tinham visto Python e não estavam preparados para isso. Só que eu cheguei assim e pedi, eu preciso de uma equipe aí para trabalhar, porque sozinho eu não vou fazer esse serviço. Aí eu consegui 5 estagiários para trabalhar comigo. A gente pegou e ensinei eles o básico do básico de orientação a objeto e falei para eles, façam aí as classes desse jeito. Ensinei, eles começaram a copiar e colar e começaram a produzir lá um interpretador de HTML para cada classe. Então, para cada tipo de objeto que eu tinha na web, cada tipo de URL, existia uma estrutura mais ou menos organizada e eu pedi para eles quebrar essa estrutura de uma certa maneira e ensinei para eles como fazer isso. Então, eles pegaram aqueles códigos e começaram a replicar. Beleza. Os caras que não sabiam nada de Python saíram gerando classes e códigos lá, bem sem saber o que fazer. E naquela época eu não entendia nada de teste unitário, essas coisas, só que eu queria aprender. E aí eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz eles fazerem um monte de código e eu fiquei fazendo teste. Que o caminho é o contrário, né? Você tem que fazer os testes antes do código. Tá? Então, o pessoal gerou os códigos e a gente fez os testes e beleza, começou a interpretar tudo aquilo. Ok. E agora, como é que a gente vai gravar esses negócios no banco? Bom, eu achei uma biblioteca em Python e mudei o rumo. Em vez de eu pegar e dar um jeito de fazer SQL com aquelas classes preenchidas lá a partir de HTML, eu achei uma biblioteca, que é o SQL Alchemy, e que pegava um mapeamento de objeto relacional. Pegava tudo que era classe e dizia, grave nessa tabela. E a classe toda pronta, cheia de métodos de negócio, toda funcionando, já podia ser gravada em tabela, de repente, de uma hora para outra. Aí o sistema estava caminhando muito rápido, assim, eu ia acabar muito rápido o negócio. Só que ia ficar pronto muito antes do que o sistema em Java, que era o sistema que ia gerenciar essas informações para onde a gente estava importando. Então, a decisão foi qual?
Bom, está indo tão bem, vamos pegar os estagiários, vamos pôr no outro sistema, porque o outro sistema precisa ficar pronto, não adianta ter dados sem sistema para gerenciar. E aí eu comecei a trabalhar com um cara. Aí esse cara, um aluno da Federal, aqui talvez alguns alunos aqui conheçam, o Charles Musk, ele já se formou. Bom, esse cara teve uma ideia. Cara, está muito lento pegar esses dados lá da web, cada vez que a gente faz uma requisição, fica esperando um tempão até o servidor devolver a página, e depois que ele devolve a gente tem que processar essa página, depois que processar a página a gente ainda vai gravar no banco, então tem muito tempo aí que fica assim, meio ocioso esperando outros servidores. Vamos distribuir isso aí. E aí a gente pegou e fez mais ou menos 2 implementações ao mesmo tempo. Assim. A gente decidiu usar uma biblioteca e foi lá e foi para um caminho. E caminhou um pouco nesse caminho e de repente a gente resolveu, não, vamos mudar para esse outro caminho. E começamos a outra biblioteca. E continuamos usando aquela biblioteca durante um tempo, aprendemos ela, mas estava meio chato de trabalhar com ela porque estava ficando complexo demais para um negócio que não precisava ser tanto. A gente trocou de novo de caminho. A gente implementou um servidorzinho simples, com sockets, e que conversava diretamente, e aí abria vários interpretadores e fazia eles se conectarem nesse servidorzinho mínimo, só para distribuir o trabalho. Então eu pegava uma lista de páginas e passava para eles, ó, processem essas páginas. E aí cada cliente pegava uma página e processava e gravava no banco. Então a gente fez um serviço assim distribuído. Aí botamos lá, cada máquina tinha processador dual core, então a gente punha 4 processos em cada máquina. Pegamos 5 máquinas, ficamos lá com 20 processos simultâneos fazendo a importação. Assim, o que eu queria explicar para vocês era isso, que a gente mudou rapidamente, de um caminho para o outro. Assim. Fez várias mudanças de caminho durante o projeto e ele caminhou bem. Então, essa é uma das coisas que torna uma linguagem ágil. Você não fica com medo de abandonar uma biblioteca e começar com outra de novo. Porque você anda rápido com ela. Você aprende rápido as coisas. Tá? E, como eu prometi, né, na descrição da palestra, eu vou falar sobre ferramentas para vocês fazerem esse tipo de trabalho voltado principalmente ao TDD, as metodologias e essas outras coisas que são assim, a febre do momento, muita gente gosta. Depois a gente pode fazer uma brincadeira aqui, tá? Então, eu não consegui preparar muito bem a palestra, mas aqui eu tenho vários links já salvos aqui que falam de integração contínua, tá? Então tem o Windmill, Get Windmill, é um servidor de integração contínua, o pessoal está usando muito. Esse levantamento eu fiz isso com pessoas que trabalham com isso, que gostam disso. Então, esse Get Windmill é legal. Martin Fowler escreveu um artigo bacana assim, sobre integração contínua. Né? Tem esse outro TeamCity. Esse TeamCity é outro servidor de integração contínua, que vocês podem brincar um pouquinho. Tá? Skink é um cara que eu não conheço muito bem. Mas o Hudson é um cara que é famoso, tem vários artigos, principalmente quem está trabalhando com Django. Tem muita gente usando o Hudson com Django. Ok? Bom, o que é essa integração contínua? Ela é um servidor onde fica fazendo seus testes unitários automaticamente e onde todos os testes de todos os desenvolvedores trabalham em conjunto. Então, você sempre sabe que o seu código lá está integrado ou não está integrado. Se der um problema, você sabe que não está integrado e você não pode pôr em produção. Tá? Então ele é um servidor que fica cuidando desse problema para você. Muita gente que não usa integração contínua não sabe quando quebra. E aí quando vai dar um merge de todos os códigos, tem um problema. Tá? É mais difícil. Os caras ficam desenvolvendo, comitando, e de repente chegam a ter esse problema. Beleza? Eu vou deixar aqui mais um pouquinho, né? E tem gente copiando. Esses links aqui eu pretendo disponibilizar todos para vocês. Tá? Eu sugiro que vocês testem eles, façam algumas instalações, brinquem com eles. Vale a pena. Tá? Logo abaixo aqui tem um artigo bem interessante que o Oswaldo é quem
lançou esse livro que vocês têm aqui para vender embaixo, Python e Django, no blog dele, blog da Trivius, sobre programação extrema explicada. Então é bem interessante porque ele escreve algumas críticas a esse modismo mesmo da gente usar programação extrema, e é interessante dar uma olhada nesse artigo do Oswaldo. Tá legal? Se alguém perder, não conseguir anotar e tal, depois eu vou disponibilizar esses links para vocês, tá? Tem um outro log lá desse Jeremy aqui, que fez esse artiguinho, 3/5/20. 30.520.html. É um artigo legal também de se ler. No site oficial do Python, ele é um usuário lá que tem conta no Python. Deve ser desenvolvedor do core do Python. Então é um artigo legal, interessante para vocês. E outra coisa que foge um pouco do tema aqui, mas que é importante para que seus projetos sejam ágeis, são padrões de projeto. Tá? Então, design patterns são padrões de projetos que o Oswaldo comentou na palestra dele, eles ajudam a gente a se comunicar. Por que assim, às vezes você está tentando passar uma ideia e quando você conhece padrões de projetos, fica mais fácil entender essa ideia. O que isso significa? Bom, eu vou explicar um padrão de projeto para vocês entenderem a ideia. Existe um padrão de projeto que diz que quando você for instanciar um objeto, esse objeto só pode existir uma instância dele durante a execução do seu programa. Tá? Então, você tem uma classe que implementa um objeto de um tipo que chama singleton, e ele só pode ter uma instância durante a vida lá do teu código, lá do teu sistema. Entendido isso, eu não preciso mais falar toda essa historinha para vocês. Eu falo singleton, e todo mundo sabe o que é essa historinha. Então, padrões de projeto servem para comunicação. São coisas que muita gente já fazia, muitas vezes, só que para explicar para outra pessoa, leva muito tempo. Agora que vocês entendem, que vocês sabem o que é um singleton, eu só falo singleton e pronto. Então, é para comunicação, principalmente dentro de equipes grandes. Imagine numa equipe grande você explicar para cada um, implementa para mim aquela classe que quando eu tiver uma instância do objeto, ela só vai ter uma instância durante toda a vida do meu sistema. Então, quando você fala de singleton, todo mundo vai saber que é aquela coisa toda lá. Tá? E aqui vocês vão ver vários links de padrões de projetos com Python. O último, do Bruce Eckel, é um livro, que ele é um livro livre, que ele está fazendo ainda, colaborativamente, as pessoas podem participar. O código-fonte dele lá, o fonte do livro está no Bitbucket lá, você pode fazer um clone para sua máquina e pode colaborar também. Eu, assim, no Rio de Janeiro, conheci o Bruce Eckel e foi lá que ele teve essa ideia de fazer esse livro, e desde aquele tempo eu assino a lista, não tenho acompanhado muito bem, mas a minha intenção é que quando ele estiver finalizando, ou estiver finalmente, assim, ajudar a traduzir o livro para português. É bacana, assim, porque ele é um cara que manja de muitas linguagens e gosta de Python. Então ele manja das coisas e tipo, a opinião dele é que Python é legal. Por quê? Muitas coisas já estão embutidas na linguagem. Muitos patterns que vocês pensam, assim, que estão escritos nesses links, estão embutidas no Python. E quando eu fiz um curso com ele mesmo, ele ia mostrar uns patterns assim, e às vezes ele mostrava o pattern e falava, esse pattern aqui não tem muito sentido para Python, porque já está embutido na linguagem. E aí ele mostrava um códigozão enorme em Java lá. Aí o códigozão enorme em Java, algumas vezes tinha umas palavras no meio, assim, generics, não sei o que, extends, tal. Daí ele se perguntava, o que eu escrevi aqui mesmo? Para que esse código serve mesmo? Então, ele escreveu o código e não lembrava. Essa é outra característica do Python. Cabe na sua cabeça. Então, é fácil de ler, é fácil de entender. E depois você
vai poder produzir bem, que é o que você vai fazer o resto da sua vida, né? Um programador passa a vida inteira lendo código. Passa muito mais tempo lendo código do que fazendo código. E quando você vai ler um código e entende rápido, é que você se torna produtivo. Que você consegue manter um código que não é seu mais facilmente. Então, essa é outra característica que torna Python ágil. Tá? Se você leva muito tempo para entender um código, você vai levar muito tempo para produzir alguma coisa, para corrigir alguma coisa. Beleza, pessoal? Então, nesse curso, o Bruce pegava os algoritmos em Python, mostrava e falava, implementem em Java. Então, serve como linguagem de algoritmo. Você entendia o problema e reimplementava em Java. Eu sempre sentava com uma dupla, né, que o cara implementava e eu ficava dando dicas. O cara que estava aqui agora há pouco, o Rodolfo, ele fez esse mesmo curso, e enquanto o Bruce estava falando, ele já estava implementando os patterns em Python de várias maneiras. Assim. Eu gostava de sentar do lado dele, que eu ficava só olhando. E era muito divertido ver a rapidez que ele produzia patterns malucos lá, super rápido e de forma elegante, assim, bem bacana. E para mim não ficar assim, enchendo a cabeça de vocês só com blá blá blá, a gente vai partir um pouquinho para código. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma das coisas que o Rodolfo acabou de falar, que chama Decorators. Não está preparado, eu não me preparei para fazer o Decorator ao vivo, então se preparem para surpresas. Tá? Vamos lá. O que é essa história de Decorator? O Decorator é uma espécie de máscara, uma espécie de decorador de uma função. Tá? O que ele faz? Ele transforma o jeito com que a função funciona. Então, eu vou fazer uma função simples para não complicar muito a ideia e vou tentar mostrar para vocês. Então, uma soma de A e um elemento B deve retornar A mais B, certo? Então eu vou dizer aqui que eu quero decorá-la com um logador, que vai fazer o quê? Ele vai imprimir no console a soma de A mais B, tá? Def, logador. Eu posso estar esquecendo alguma coisa. Aqui ficou ponto e vírgula. Olha, isso é uma vantagem da programação em par, viu, pessoal? Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Tá. Tomara que a gente tenha a internet, daí eu posso pesquisar. Mas basicamente é isso aqui. Ó. Eu vou ter um parâmetro aqui que é a própria função. Tá? Então eu vou tentar fazer isso aqui. Ó. Tá. A explicação é a seguinte. Ó. Quando eu faço isso aqui, quando eu tenho esse logador aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai, como se atribuísse esse objeto soma a um outro cara, passando como parâmetro a própria função. Então agora eu tenho um cara que chama logador, que recebe a função soma. E essa soma, aqui dentro pode ter um comportamento alterado. Tá? Eu acho que é melhor eu fazer isso aqui. Não, eu vou ter que ver, aqui, consultar a memória do Google lá, para ver como é que eu passo esses parâmetros. Eu acho que eles devem vir aqui após a vírgula e tal. Você tem que confirmar. Mas basicamente eu tenho esse S, que é a própria função.
Tá? Ela é o parâmetro do logador. E aqui eu posso fazer o que eu quiser com ela e depois eu retorno ela mesma. Tá? Então eu vou salvar aqui. Eu vou pôr na pasta que depois está tudo organizado, daí eu posso disponibilizar para vocês. Vamos ver o erro que vai dar primeiro. Não deu erro. Estranho. Mas ainda falta alguma coisa, certo? Então olha só. Eu não chamei ela em nenhum lugar e imprimiu. O que aconteceu? Não chamei soma. Não chamei logador. Acho que só pela decoração ele já chamou. Estão vendo aqui, ó, essa aqui é a saída do comando. Tá, e eu não chamei nenhuma delas em nenhum lugar. Tá, dá uma googladinha aqui. Só para ver a sintaxe direitinho. Aqui é a proposta dele. Bom, vamos ao cara aqui, o Bruce.